Diz assim, Salmos 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista, ele nos convida a refletir sobre a nossa confiança, em quem ou no que colocamos a nossa esperança. No mundo que vivemos, é comum ver pessoas que confiam em carros, dinheiro, beleza ou até mesmo em suas próprias forças. Mas essas coisas são tudo passageiras e não pode nos dar segurança e nem paz. A verdadeira confiança, ela deve estar sempre em Deus e não nas coisas que nós temos, né? No dinheiro que você tem, na casa que você tem, no nome que você tem. Algumas pessoas se asseguram disso, algumas pessoas elas se protegem achando que o que elas têm vai poder protegê-las, livrá-las. E o único que pode nos guardar, nos proteger é Deus, porque Ele é eterno. Para começar, Ele é eterno e todas as outras coisas são passageiras. Segundo ponto, Ele é fiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Sendo fiel, Ele não muda quem Ele é, independente das circunstâncias, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então nós temos um Deus que é único, nós temos um Deus que é eterno e nós temos um Deus que tem fidelidade. E a Bíblia, ela nos diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Bom, eu não sei como é que você está hoje, não sei como é que está o teu coração hoje, mas eu quero dizer que quando nós confiamos em Deus, nós podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele está conosco. Então não sei qual que é a dificuldade que você está passando, vivendo, enfrentando hoje, mas eu quero que você tenha uma certeza de que Deus está com você, de que Deus está contigo. E aí Ele te dá força, Ele te dá sabedoria para que você possa superar as adversidades. Por isso que nós temos que confiar nele. É por isso que nós não podemos confiar em coisas ou em pessoas ou naquilo que nós temos, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é corruptível. É Ele quem pode nos dar força e sabedoria na hora da adversidade. Aí talvez você está falando assim, pastor, mas eu tô fraco, eu tô desanimado, desanimada. Como é que eu posso me fortalecer em Deus? Como é que eu posso alimentar essa confiança, essa certeza em Deus? Bom, a confiança em Deus não é algo que acontece da noite para o dia. A confiança em Deus é preciso cultivá-la todos os dias, através da oração. Quando você ora, você está se comunicando com Deus, você está expressando a sua fé, a sua confiança em Deus. A outra maneira de você alimentar a sua confiança em Deus é através da leitura da palavra, porque a palavra de Deus nos ensina sobre o caráter e sobre a fidelidade de Deus. Então, quando vier algum vento, quando vier alguma tempestade ou alguém querendo te tirar do foco, você tem a palavra de Deus que te alimentou, que te fortaleceu, que te ensinou sobre o caráter, sobre a fidelidade de Deus que não pode ser mudada independente da situação. E você também pode se alimentar de Deus, alimentar a sua confiança em Deus através da comunhão, através do partir do pão, através de testemunhos de outras pessoas, porque quando nós nos reunimos como igreja, como irmãos, nós estamos cercados de pessoas que também confiam em Deus, pessoas que também acreditam no Senhor, de pessoas que, assim como eu, assim como você, vivem e passam por várias dificuldades e mesmo assim se mantêm fiel a Deus. E aí, quando nós compartilhamos uns com os outros as nossas dificuldades, as nossas lutas,
nós nos fortalecemos a nossa fé, fortalecemos a nossa esperança e em Deus podemos superar esses desafios. Então, eu não sei aonde está a sua confiança, eu não sei aonde está a sua fé para enfrentar o que você precisa enfrentar. Mas os Salmos deixa muito claro para mim e para você hoje, que nós devemos confiar no Senhor, o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus. O que nós precisamos hoje é de confiar, é de acreditar. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor está falando isso porque não sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho enfrentado. Pois bem, eu quero dizer que independente do que você esteja passando ou vivendo, nós temos um Deus que faz o impossível. Nós temos um Deus que quando a Bíblia fala Ele é o Deus do impossível, é que não existe uma limitação para esse Deus. Deus, ele não depende do governo humano, Deus não depende de declaração de juiz, de advogado. Deus não depende da palavra da medicina, Deus não depende da palavra da ciência, porque Ele era antes de tudo isso. Ele criou todas essas coisas. Então Ele está acima de tudo isso. Então é nesse Deus que nós temos que acreditar. Alguém que não perde o controle da situação. Talvez eu e você tenha perdido o controle da situação. Talvez eu e você tenha se perdido no meio do caminho, perdido a nossa fé, perdido a nossa esperança, perdido a nossa paz, perdido a nossa alegria, mas você não pode perder a sua fé em Deus. Mais uma vez eu concluo aqui a nossa reflexão dizendo: não existe nada impossível para Deus. Então alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, nosso Deus. Você crê nessa palavra? Então, se você acredita nessa palavra, se você crê, coloca nos comentários aqui: eu creio, eu acredito, eu tomo posse dessa palavra e eu quero orar e abençoar a vida de todos vocês.